Guilherme Alexandre, presidente do Conselho da Emigov. A Emigov é uma empresa que trabalha com SMS, com educação financeira, fundamentalmente. Guilherme é um dos principais inovadores do Brasil, com menos de 35 anos, e inovador social de 2014, segundo a MIT Technology Review. Guilherme é doutor em Economia Política e Governo pela Universidade de Harvard. Guilherme. Bom dia, obrigado pelo convite. No meu tempo, eu queria, antes de falar das mensagens, começar propondo uma reflexão aqui para a gente entender, assim, fundamentalmente, qual que é o gargalo que a gente quer resolver com essa comunicação. É um problema de hábitos financeiros saudáveis? É um problema, fundamentalmente, de informação que está faltando? Ou é um problema de atenção, de formação de hábitos? Então, para fazer essa reflexão, antes de eu falar de finanças, eu queria mudar completamente de assunto, se vocês me permitirem, e falar de desnutrição. Porque eu acho que tem reflexões paralelas aí que podem ser úteis. Então, desnutrição crônica, e eu trabalho bastante na África agora, no Malawi em particular, não sei se vocês sabem, mas ela não é causada por falta de calorias. Não é porque essas famílias comem pouco. Essas crianças, elas acabam sendo cronicamente desnutridas porque elas não comem proteína suficiente. Então, a dieta delas, faltam produtos de origem animal, falta ovo, falta leite. Tá? E também, mais uma vez, não é porque não tem, mas é porque a família não está acostumada a alimentar a criança com isso. No Malawi, depois de 6 meses, quando a mãe para de amamentar, a criança come basicamente aveia, ou milho. Então, a pergunta que os cientistas levantaram era como fazer essas famílias passarem a alimentar as crianças com esses alimentos de origem animal. Se fosse só uma questão de informação, bastava eu chegar e contar para essas famílias, olha, você sabia que se você alimentar, se der leite e ovo para o seu filho, ele vai se desenvolver de forma muito mais saudável, tem muito mais chance de ter emprego no futuro e assim por diante? E aí era simples, o problema provavelmente já estaria resolvido. Mas não é tão simples assim. Tem um estudo muito interessante do John Horino, que é professor da Universidade de Cornell, em Bangladesh, no sudeste da Ásia. O que eles fazem lá? Vários experimentos. Então, para algumas famílias, eles deram dinheiro. E falaram, olha, gasta como você quiser. Mas está aqui a informação. O seu filho precisa comer alimento de origem animal. Para outros, eles deram dinheiro. Para outros, eles treinaram durante 2 anos, com encontros semanais, explicando e mostrando como é que você poderia fazer mais alimentos com leite e ovo, mostrando como é que outras famílias já faziam isso, discutindo como os filhos dessas famílias eram mais saudáveis e assim por diante. Para outras, eles fizeram dinheiro e essa intervenção. O que eles descobriram? Dar dinheiro não tinha efeito nenhum em desnutrição. Também tinha um outro grupo que eles davam alimento diretamente, também não tinha efeito nenhum. Mesmo que você der o ovo e der o leite, não é suficiente para desalimentar as crianças. Agora, os grupos que receberam esse tratamento de formação de hábito ao longo de 2 anos, encontros semanais, a gente chama de Behavior Change Campaigns, BCCs. Nesses grupos, mudanças fundamentais foram observadas. Depois de 2 anos, finalmente essas famílias mudaram o hábito, passaram a alimentar essas crianças com alimentos mais diversos, com efeitos enormes em desnutrição crônica e, provavelmente, muitos anos depois, em resultados no mercado de trabalho, assim por diante. Isso é verdade, não é só para a desnutrição. É a mesma coisa para lavar a mão com sabonete, na África, por exemplo. Que é um problema que pode ser, também está ligado à desnutrição, totalmente diferente, mas é a mesma coisa. Se você pergunta para as famílias, você sabe que você precisa lavar a mão com sabonete? Eles dizem, claro que eu sei, mas não lava. Por quê? Porque é incômodo ter que toda vez lembrar, é uma questão que precisa estar no topo da sua mente o tempo todo. Mais uma vez, o que é efetivo para mudar esse comportamento? Esses tratamentos de longo prazo, essas intervenções que toda semana levam esses exemplos, trazem para o topo da mente e 2 anos depois o comportamento muda. O que isso tem a ver com a educação financeira? Será que também para a educação financeira isso é verdade? Olha, o primeiro indício de que isso também é verdade é um meta-estudo que até está no site da Innovations for Poverty Action, lá de Yale, que mostra que quanto mais longo é o curso de educação financeira, eles fazem nesse meta-estudo, pega curso de 1 dia, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Quanto mais longo, mais persistentes são os efeitos. Todos os efeitos desaparecem ao longo do tempo, mas eles são mais persistentes quanto mais longo é o curso. Ora, se fosse só informação, isso não faria o menor sentido. Porque, assim, tá bom, 1 dia talvez não seja o suficiente, mas em 1 semana, o que eu posso dar de informação extra em 1 mês que eu já não poderia ter dado em 1 semana? A questão é que em 1 mês, quanto maior a duração, mais esse processo de formação de hábito vai se consolidando. Essa é a primeira evidência de que eu acho que a atenção é talvez um gargalo mais crítico. A segunda evidência
vem de um estudo da Michaela Pagel, lá da Columbia Business School, de uma coisa que ela chama de efeito avestruz. Isso é na Islândia. Ela mostra que as pessoas checam muito mais a conta bancária logo depois que elas receberam o pagamento. E checam muito menos logo antes que vai vencer o cartão de crédito. Por quê? Porque é incômodo, né? Eu gosto de checar minha conta quando eu sei que tem dinheiro, o dinheiro acabou de entrar. E eu não gosto de pensar nos problemas financeiros quando o cartão de crédito está vencendo. Né? Por isso que ela chama efeito avestruz. A pessoa, né, que nem um avestruz, quer botar a cabeça embaixo da terra quando tem um problema financeiro. Na Islândia isso é um problema? Potencialmente também. Mas menos, porque ninguém é pobre na Islândia, que eu saiba. Agora, para o pobre, isso é particularmente problemático por 3 razões adicionais. Primeira e mecânica é que o pobre tem muito mais dívida do que o rico. Então, naturalmente, vai ter mais oportunidades que ele vai deixar de prestar atenção na sua vida financeira e sofrer as consequências disso. A segunda é que a pobreza, tem estudos que mostram que a pobreza captura a atenção, memória, controle de impulsividade. Né? Quem está preocupado o tempo inteiro com as contas no final do mês é como se tivesse menos capacidade cognitiva para tomar decisões, e decisões financeiras em particular. Então, vai tomar piores decisões do que o rico, mesmo no mesmo ambiente, simplesmente porque está com menos banda cognitiva disponível. E a terceira é, também mecanicamente, o pobre tem menos espaço para cometer erro. Se eu tenho boas condições financeiras, se eu esquecer de pagar minha fatura, ou não prestar atenção que eu entrei no cheque especial, não tem problema. Né? Na semana seguinte eu vou lá e corrijo a situação. Enquanto o pobre, não. Então, por esses 3 motivos, a grande pergunta é um problema de atenção e informação de hábito que atinge desproporcionalmente os pobres. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente, vocês acreditam nos estudos que eu contei, a gente precisa de processos sistemáticos, persistentes de formação de hábito, de trazer isso para o topo da mente, endereçar a atenção dos pobres para que eles tenham hábitos financeiros mais saudáveis. E aí, como fazer isso? Bom, realmente o celular dá para a gente uma grande oportunidade de fazer isso, porque, de fato, está em todo lugar. Mais de 93% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um celular. Então, grande oportunidade. O desafio que vem junto com essa oportunidade é o seguinte: não é verdade que os smartphones e os aplicativos de internet estão em todo lugar. Então, num país que nem o Brasil, ainda segue sendo verdade que mais de 60% das linhas ativas são pré-pagas. Né? E pré-pago a gente brinca que aqui é que nem pai de santo, né? Só recebe, porque a recarga modal por mês é 0. Esses celulares eles não estão conectados sistematicamente. É verdade que as operadoras têm dado WhatsApp e Messenger sem custos, então isso melhora muito. Mas também não é verdade que os smartphones já são... talvez não sejam ainda nem 50% do estoque de telefones. Se você olhar para vendas, dá para ser enganoso, porque quem tem smartphone troca por um novo smartphone. Mas do estoque não tem dados excelentes, mas a minha estimativa é que ainda está em 40% do estoque. Né? E o mais fundamental é que não tem internet para fazer de forma sistemática. Então, no MGov, o que a gente faz? A gente usa as tecnologias que estão disponíveis para todo mundo. Muitas vezes não são os aplicativos, são os que a gente chama dos anti-apps. SMS, chamadas automáticas de voz. Por que são os anti-apps? Vem instalado em todo o celular, não dá para desinstalar e não dá para desligar push notification. Isso é muito importante em formação de hábito. Quem é que nunca usou um app que mandava ir na academia ou para estudar língua? Você começa a parar de usar, ele te manda a notificação, enche o saco e você desliga. E SMS não dá para fazer isso. Messenger talvez dê, mas enfim, é menos natural você desligar. Então a gente tem usado SMS, o Messenger que tem API, e a operadora dá de graça, a gente tem usado também, e voz, para justamente chegar nesse público que mais precisa, com nudges sistemáticos para chamar a atenção e, aos poucos, formar hábitos financeiros mais saudáveis. A gente não dá informação fundamental, a gente não conta o que é taxa de juros, o que é inflação. O que a literatura mostra que é o que mais funciona é dizer para as famílias, olha, você já está anotando receitas e despesas? Você já sentou com a sua família para discutir como é que vocês vão organizar as contas? Olha, hoje é sexta-feira, presta atenção para não comprar por impulso. É melhor sair com nota grande ou deixar o cartão em casa. Então, assim, tem coisas muito pequenininhas que a gente pode fazer. A gente trabalha com especialistas de educação financeira que contribuíram com a ENF para justamente trazer conceitos relevantes, mas a questão é trazer aquilo que é parte da realidade e aos poucos vai formar esse hábito. A gente já está trabalhando com a Caixa agora, com 10 mil beneficiários do Bolsa Família, trazendo esses conceitos, já tem indícios de que isso tem impactos. Então, num piloto com o Banco Palmas, a gente sorteou 1.000 beneficiários para receber
esses conteúdos e 1.000 para não. E aí, ao longo de 8 semanas, a gente já tinha encontrado que, dentre esse público, quem era beneficiário do Bolsa Família e recebeu as mensagens, se sentia muito mais confortável para considerar tomar crédito ou comprar a prazo do que quem não recebia. Aliás, esse dado eu achei chocante. Quem beneficiário do Bolsa Família, que não recebia as mensagens, só 5% deles dizia que se sentia confortável para tomar essas decisões. E o hábito financeiro saudável não é nunca tomar crédito e nem nunca comprar a prazo, mas é fazer essas decisões de forma consciente. Então, a gente tem exemplos disso em várias outras áreas, para engajamento de pais, na educação dos filhos de escola pública. A gente fez um estudo com o Stanford no ano passado, mostrando que essas mensagens, ao longo de 20 semanas, conseguem aumentar notas em teste padronizado equivalente a 6 meses a mais na escola. Reduz repetência em 3 pontos percentuais. O governo consegue economizar R$125 para cada criança que está usando por essa redução em taxa de repetência. E tudo isso seguindo essa mesma lógica, capturar a atenção com a tecnologia certa para alcançar todo mundo que a gente precisa. Obrigado, Guilherme.